Uma glamourosa festa corporativa. Centenas de convidados observando. Uma noite destinada a celebrar um acordo de 800 milhões de dólares. E bem no centro de tudo, uma sogra levanta uma taça de vinho tinto e o despeja sobre o vestido da nora, na frente de todas as câmeras na sala. Ela acredita que a humilhará. Ela acredita que a lembrará de quem detém o poder. Mas o que ela não sabe é que a mulher que ela tentou envergonhar é a verdadeira dona da companhia que está finalizando todo o acordo. O que acontece a seguir transforma a celebração em um incêndio de verdade, exposição e justiça. Tão afiada que atravessa diretamente o império da família Sterling. E acredite, você não vai acreditar na rapidez com que o jogo vira assim que a verdadeira história começa. A festa brilhava com aquele tipo de perfeição imaculada que só os círculos mais abastados lhe poderiam pagar. Lustres de cristal pendiam como fogos de artifício congelados sobre centenas de convidados. O ar continha uma doçura suave das orquídeas brancas importadas que adornavam as paredes do salão de festas. Um trio de jazz ao vivo tocava perto do palco, o saxofonista derramando notas quentes e aveludadas que flutuavam sobre o burburinho constante da conversa. Os fotógrafos moviam-se entre as mesas com graça praticada, seus flashes explodindo a cada poucos segundos como pequenos relâmpagos. Esta era a noite que a corporação Sterling esperava. Uma celebração, uma revelação, uma noite que marcaria o início de uma parceria de 800 milhões de dólares. Cada executivo na sala se portava com a rígida consciência de que o mundo estava observando. O evento já era tendência online. Repórteres se alinhavam no corredor fora do salão de festas. Câmeras apontavam para cada entrada, esperando a chegada dos protagonistas mais importantes. E então ela entrou. Helena entrou no salão de festas com uma mistura de calma e determinação silenciosa. Seu longo vestido cor de creme escoava sem esforço enquanto ela caminhava. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e elegante. Sua maquiagem era discreta, mas chique, acentuando o brilho suave e natural de sua pele. Ela passou horas se preparando para este momento, não porque quisesse atenção, mas porque entendia a importância da noite. Ela entendia o que estava em jogo e entendia que precisava parecer serena. Não importava o que a esperasse lá dentro. Sua sogra já estava no centro do salão de festas. Judith Sterling estava ereta em seu vestido verde esmeralda escuro, envolta em uma presença que exigia atenção, mesmo quando estava em silêncio. Suas joias brilhavam sob a luz do lustre. Sua postura irradiava confiança e um tipo de superioridade ensaiada. Os convidados a notaram enquanto ela falava com um grupo de parceiros de alto escalão. Ela mal movia os lábios ao falar. No entanto, cada pessoa ao seu redor se inclinava como se suas palavras tivessem um peso maior do que ouro. No momento em que Judith viu Helena, sua expressão se fechou quase imperceptivelmente. Os cantos de seus lábios se curvaram naquele tipo de sorriso que parecia educado de longe, mas de perto carregava o frio de alguém que já havia tomado uma decisão. Helena inalou suavemente, sentindo seu coração bater uma vez contra suas costelas. Ela deu a si mesma um pequeno lembrete mental. Você consegue. Mantenha a postura ereta. Mantenha a respiração constante. Esta noite é mais importante do que o temperamento dela. Enquanto ela caminhava mais para dentro da sala, a música pareceu suavizar. As conversas diminuíram. Várias cabeças se viraram para ela, os convidados murmurando elogios. Alguns tiraram fotos discretas. Outros sussurraram o nome dela, embora não muito alto.
Todos sabiam que ela era casada com Daniel Sterling, o único filho de Judith. Todos também sabiam que Judith nunca havia aprovado o casamento. Os rumores circulavam suave, mas persistentemente, de que Helena não vinha de uma família rica e antiga, que ela não tinha o pedigree que Judith queria para sua família, que ela era muito quieta, muito calma, muito insignificante para estar ao lado do nome Sterling. Helena ignorou tudo isso. Ela havia se tornado muito boa em fazer isso. Ela se aproximou da mesa principal, onde Judith estava. Antes que Helena pudesse oferecer uma saudação educada, Judith deu um passo à frente com uma taça de vinho tinto na mão. O líquido cor de rubi capturou a luz e brilhou como um aviso. Judith não escondeu o desdém. Seus olhos percorreram o vestido de Helena como se estivessem avaliando um item que ela se arrependia de ter comprado. Você está atrasada, disse Judith, em voz baixa, mas incisiva. Helena sorriu suavemente. Cheguei na hora. O trânsito lá fora era, como sempre, uma desculpa. O tom de Judith cortou o ar sem rodeios. Helena abriu a boca para responder, mas um grupo de fotógrafos próximos se inclinou mais. Eles sentiram algo, uma mudança na atmosfera. A música continuou, mas parecia que o salão de festas prendia a respiração. Um parceiro sênior cumprimentou Judith com um aperto de mão caloroso. Ele acenou educadamente para Helena. Judith ignorou o momento completamente. Sua atenção permaneceu fixada em sua nora com uma intensidade aguda que atraiu olhares curiosos. Helena sentiu os músculos de seu pescoço enrijecerem. Mesmo assim, ela manteve sua voz suave. É uma noite importante, disse ela. Quero que tudo corra bem. Judith levantou a taça. Então tente não nos envergonhar. O comentário foi alto o suficiente para ser ouvido pelas pessoas mais próximas. Um executivo fingiu checar o telefone. Uma mulher próxima pigarreou. Outro homem olhou para o champanhe, como se estivesse subitamente fascinado. Foi o silêncio constrangedor que se seguiu a um insulto que todos ouviram, mas ninguém quis reconhecer. Helena sentiu uma pequena pontada de humilhação. Ela estabilizou sua respiração novamente. Eu não fiz nada para... Você existe. As palavras de Judith a atingiram mais forte do que Helena esperava. Suas mãos esfriaram. Sua garganta apertou, não porque ela fosse fraca, mas porque havia tolerado batalhas suficientes para reconhecer quando alguém queria quebrar seu espírito, não suas maneiras. O flash de um fotógrafo disparou perto deles. Outra câmera se virou para eles. Alguns convidados levantaram os olhos de suas conversas. Helena reconheceu que o ímpeto estava mudando, a tensão silenciosa ficando mais alta. Judith não percebeu ou não se importou. Ela bebeu um gole lento de seu vinho e observou Helena com uma expressão que costumava reservar para coisas que queria eliminar. Helena endireitou os ombros. Ela se recusou a se encolher. Não esta noite. Não quando a sala inteira estava assistindo. Não quando ela havia trabalhado demais e sacrificado demais. Ela deu a Judith um olhar calmo e firme, que não suplicava, que não se dobrava, que indicava que, apesar da hostilidade, ela não recuaria. Por um breve momento, o salão de festas pareceu suspenso no tempo. O trio de jazz continuou a tocar, mas as notas de repente pareciam mais suaves, quase vacilantes. Os lustres de cristal brilhantes lançavam um brilho quente que deveria ter sido festivo, mas algo no ar mudou, como se a própria sala pressentisse o que estava prestes a acontecer. Helena tentou manter a compostura, suas mãos descansando levemente ao seu lado, sua respiração medida. Ela havia sobrevivido a tantas interações tensas com Judith que pensou que poderia lidar com mais uma. Ela estava errada. Judith ergueu a taça de vinho
e examinou o líquido vermelho girando dentro dela. O movimento foi lento e deliberado. Helena notou o sutil enrijecimento da mandíbula de Judith, um sinal de antecipação. O temperamento de Judith raramente explodia. Geralmente, ele vazava em comentários precisos e mordazes. Mas esta noite era diferente. Havia uma nitidez nos olhos de Judith que Helena nunca tinha visto antes. Uma nitidez misturada com irritação e um desejo inconfundível de humilhar. Um grupo de executivos se aproximou, com a intenção de parabenizar Judith pelo anúncio da parceria. Eles presumiram que Helena estaria ao lado dela em silêncio, sorrindo de uma maneira solidária e digna. Era assim que Judith preferia as coisas. Sua nora, silenciosa, dócil e invisível. Mas a atenção de Judith estava focada em um único alvo. Helena. À medida que os executivos se aproximavam, Judith deu um passo em direção a Helena com a taça de vinho ainda levantada. Seus movimentos eram fluidos, quase graciosos. Helena mal percebeu o perigo até que fosse tarde demais. Sem dizer uma única palavra, Judith jogou o conteúdo de sua taça para a frente. O vinho tinto traçou um arco no ar, como uma fita escura e brilhante. Caiu com um som úmido e surpreendente na frente do vestido cor de creme de Helena. O líquido espirrou para cima, em seu pescoço e clavícula. Gotas atingiram sua bochecha e escorregaram como lágrimas involuntárias. Gritos de surpresa vieram da multidão. A música vacilou por um instante. Um violinista até deixou o arco escorregar, criando uma nota áspera e estridente que cortou o ar. Helena ficou imóvel. Sua respiração foi cortada. Sua mão se levantou instintivamente até a metade do peito, antes de ela se forçar a abaixá-la. Ela sentiu o tecido grudar em sua pele enquanto o vinho era absorvido. O vestido, antes elegante, agora estava manchado com um dramático respingo vermelho, como uma acusação pintada em seu corpo. Ela podia sentir o frescor do líquido penetrando no tecido. O cheiro de vinho subiu bruscamente, sobrepujando o aroma floral que ela havia escolhido cuidadosamente naquela tarde. Os convidados mais próximos recuaram em descrença. Vários cobriram a boca. Outros sussurraram uns para os outros, suas vozes trêmulas de espanto e desconforto. Uma jovem perto do palco deixou cair a taça de champanhe. O cristal estilhaçou no chão, pequenos fragmentos se espalhando como gelo. Um fotógrafo reagiu instintivamente, levantando a câmera e tirando fotos antes mesmo de poder pensar nas consequências. Outro levantou o telefone para gravar. Vários convidados começaram a filmar. Dezenas de telas brilharam como se a sala tivesse se transformado subitamente em um mar de pequenos holofotes, apontando diretamente para a humilhação em curso. Helena tentou falar, mas sua voz ficou presa em seu peito. Ela piscou, sentindo seus cílios levemente colados, enquanto o vinho perto de seu olho secava em uma mancha pegajosa. Seu rímel escorreu, pintando uma fraca mancha semelhante a um hematoma sob um olho. Por um momento, ela sentiu-se escorregar para uma impotência familiar, a de alguém que é pego de surpresa na frente de uma multidão e não consegue recuperar o equilíbrio rápido o suficiente. Judith não parecia envergonhada. Ela parecia satisfeita. A mulher mais velha deu mais um passo, seu rosto tenso em uma máscara de frio triunfo. Sua postura era rígida, o queixo inclinado para cima, como se finalmente tivesse provado um ponto que esperava fazer há anos. É isso que acontece quando você persegue uma vida que não é sua, disse Judith em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Sua voz foi ouvida. Os convidados ouviram cada sílaba. Helena sentiu sua garganta se contrair. Ela engoliu em seco, tentando manter a respiração regular. Sua mente acelerou. Por que ela fez isso aqui?
Por que agora? Por que na frente de todos? Mas mesmo enquanto as perguntas passavam por sua mente, ela já sabia a resposta. Porque Judith queria testemunhas. Ela queria que a humilhação fosse pública, irreversível e inesquecível. Um homem em um terno azul marinho, sob medida, se aproximou de Helena, claramente preocupado. "Você está bem?" perguntou ele suavemente. Helena abriu a boca para responder, mas Judith interrompeu bruscamente. "Se ela estará bem?" disse Judith. "Ela tem um talento para se fazer de vítima." A sala caiu em um silêncio mais profundo. Um silêncio que moveu Helena mais do que o vinho. Era o tipo de silêncio reservado para testemunhar algo inconfundivelmente errado. Um silêncio que latejava com desconforto moral. Helena sentiu suas bochechas corarem com uma mistura de calor e frio. Ela lutou contra o instinto de recuar, de fugir, de se retirar para a segurança de um banheiro onde pudesse respirar sem olhos a observando. Mas seus pés permaneceram firmes. Se ela se movesse, ela acreditava que de alguma forma confirmaria tudo de que Judith a havia acusado. Fraqueza, fragilidade, indignidade. Então, seu calcanhar escorregou levemente no chão. O vinho havia pingado no mármore polido, criando uma superfície escorregadia sob seus pés. Ela tropeçou, suas mãos se estendendo instintivamente. Alguns convidados se apressaram, tentando segurá-la, mas ela conseguiu se firmar antes de cair completamente. As câmeras capturaram cada segundo. Uma mulher perto do fundo sussurrou: "Ela está ferida?" Outro homem murmurou: "Por que Judith faria isso?" Um terceiro convidado balançou a cabeça e resmungou: "Isso vai estar em todo lugar online." O salão de festas parecia expandir e contrair com a intensidade do momento. Os músicos trocaram olhares nervosos, mas continuaram tocando, as notas tremendo como se os próprios instrumentos sentissem a atmosfera desmoronar. Judith cruzou os braços, impassível, percorrendo a multidão com o olhar, como se desafiasse qualquer um a enfrentá-la. Sua voz cortou a tensão. "Este é um evento formal. Não é lugar para emoções desordenadas ou cenas dramáticas." Helena a encarou, atordoada pela crueldade. Ela mal conseguia formar uma frase, muito menos uma resposta. Ela limpou uma gota de vinho de sua bochecha com dedos trêmulos, seu coração batendo tão forte que podia senti-lo em sua garganta. Um executivo próximo sussurrou para seu colega: "Alguém tem que parar isso." Mas ninguém interveio ainda. Não porque concordassem com Judith, mas porque estavam atordoados até a imobilidade. Por vários longos segundos, o salão de festas não respirou. Foi como se a sala inteira tivesse sido jogada em um vácuo, sugando cada som, cada sussurro, cada vislumbre de celebração diretamente do ar. O zumbido da conversa que antes preenchia o espaço havia desaparecido. O trio de jazz vacilou, sua música se afinando em notas incertas antes de se forçarem a continuar. Até os lustres de cristal pareciam brilhar de forma diferente, mais frios, lançando longas sombras no chão de mármore. Helena permaneceu imóvel no centro de tudo, seu vestido encharcado em uma mancha vermelha que se espalhava. O vinho agarrava-se ao tecido em linhas irregulares que pareciam quase violentas. O rímel borrado sob seus olhos. Suas mãos flutuaram perto de sua cintura, tremendo levemente antes de ela as forçar a ficarem paradas. Ao seu redor, as pessoas olhavam fixamente. Alguns tentaram desviar o olhar, mas falharam, atraídos de volta para a cena com o fascínio relutante de espectadores que acabavam de testemunhar algo chocante demais para processar. Outros não tentaram esconder a curiosidade. Seus olhares se demoraram em seu rosto, no vinho pingando de seu braço, na onda de humilhação gravada em sua postura.
Um suave zumbido de murmúrios finalmente quebrou o silêncio. Ela acabou de jogar isso nela? Isso foi intencional. Meu Deus, bem na frente de todos. Isso é ruim, muito ruim. Os sussurros moveram-se como uma onda lenta pela sala. Mesmo assim, ninguém se aproximou de Helena. Ninguém se atreveu a interromper o momento, porque Judith Sterling ainda estava lá. A mulher mais velha permaneceu perfeitamente serena. Sua postura não vacilou. Seus dedos repousavam levemente no talo de sua taça agora vazia. Seu queixo estava erguido com a compostura de alguém que acreditava que suas ações não exigiam explicação. A mais leve curva de seus lábios sugeria satisfação. Não alegria, não arrependimento. Algo mais frio, algo que sugeria que ela esperava por esta oportunidade e a executou com precisão. Seus olhos permaneceram fixos em Helena, penetrantes, desafiadores, sem arrependimento. Uma lente de câmera deu zoom do outro lado da sala. O fotógrafo não se incomodou em escondê-la. Outro repórter levantou o telefone e pressionou gravar. O suave zumbido de uma câmera de notícias perto do fundo preencheu as bordas do silêncio. Helena sentiu o peso de cada lente apontada para ela. A humilhação magnificada por cada clarão de luz piscou e o brilho criou um halo embaçado que fez o lustre de cristal acima dela parecer duplicado. Sua garganta apertou. Ela engoliu em seco, forçando o ar através de pulmões que pareciam muito oprimidos. Quando ela finalmente levantou a cabeça, notou Daniel entrando no salão de festas. Seu marido movia-se pela multidão com passos confiantes, sua atenção inicialmente focada em um par de executivos que o chamavam. Ele estava fora, atendendo a ligações. Ele não tinha ideia do que estava entrando. Seu terno preto bem cortado refletia as luzes do lustre a cada passo. Sua expressão era relaxada, até agradável. Até que ele viu o vinho. Até que ele viu Helena. Até que ele viu as câmeras. Daniel diminuiu a velocidade. A confusão passou por seu rosto, sua sobrancelha se franzindo. Seu olhar se moveu entre sua mãe e sua esposa. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua hesitação criou uma ondulação na multidão. As pessoas se moveram, observando-o com renovada atenção. Eles queriam ver de que lado ele ficaria. Eles queriam ver o que ele diria. Helena não se moveu. Ela sentiu os olhos dele sobre ela, buscando respostas que ela não podia dar. Finalmente, Daniel se aproximou. O que aconteceu? Sua voz era baixa, mas não suave, mais irritada do que preocupada. Judith respondeu antes que Helena pudesse falar. Ela esbarrou em mim, disse Judith calmamente. Arruinou meu vestido. Suspiros suaves ressoaram. Alguns convidados trocaram olhares de espanto. Eles tinham visto exatamente o que aconteceu. Eles tinham testemunhado cada segundo. No entanto, Judith mentiu com a facilidade de alguém acostumado a torcer a narrativa a seu favor. Daniel passou a mão pela mandíbula. Helena, você não estava prestando atenção? O estômago dela revirou. Ela levantou o olhar lentamente, encontrando os olhos dele, e pela primeira vez naquela noite, sentiu um tipo diferente de dor. Não humilhação, não choque, algo mais profundo, algo que parecia uma pequena fratura se formando dentro dela. Eu não esbarrei em ninguém, disse ela em voz baixa. Judith soltou uma risada suave e descrente. Você nunca assume a responsabilidade, sempre tão delicada, tão frágil. A sala ficou tensa novamente. Uma mulher perto do palco sussurrou em voz alta. Não foi isso que aconteceu de jeito nenhum. Outro murmurou, porque ele não está defendendo a esposa. Um homem ao lado da mesa de sobremesas balançou a cabeça. Ele está escolhendo acreditar na mentira, em público.
inacreditável. Daniel ignorou a todos. Sua atenção permaneceu fixada em Helena, como se de alguma forma pudesse forçá-la a aceitar a versão dos fatos de sua mãe. Seus olhos continham um aviso que ela reconheceu instantaneamente. Não me contradiga. Não aqui. Ela sentiu o peito apertar novamente, mas permaneceu em silêncio. As câmeras continuaram gravando. O silêncio retornou, mais profundo e pesado do que antes. Helena podia ouvir a batida do próprio coração ecoando em seus ouvidos. Ela podia sentir uma gota fria de vinho escorrendo pelo braço. Ela sentiu a picada da vergonha se instalando em sua pele como geada. O vestido de festa que a fez se sentir bonita agora se agarrava a ela como um lembrete de tudo o que ela não podia controlar. Um fotógrafo tirou outra foto. O flash atingiu seus olhos. Ela piscou contra ele, sua visão momentaneamente inundada de branco. Quando clareou, ela viu dezenas de convidados observando-a com uma mistura de descrença, simpatia e fascínio desconfortável. Até os músicos tocavam mais baixo agora. As notas do saxofonista desaceleraram. Os dedos do pianista hesitaram. O som que preenchia o salão de festas não parecia mais festivo. Parecia ruído de fundo em uma sala cheia de tensão. Judith alisou a frente de seu vestido esmeralda e levantou o queixo novamente. Se ela quer ficar aqui, pelo menos pode tentar não fazer uma cena. Helena inalou bruscamente. Suas mãos se curvaram levemente ao seu lado. Sua mandíbula ficou tensa. Ela sentiu um impulso de falar, de se defender, de denunciar a mentira na frente de todos. Mas as palavras se enrolaram dentro de sua garganta, presas pela frágil linha entre o orgulho e o medo. A sala não estava apenas assistindo, estava testemunhando. Cada pessoa no salão de festas parecia congelada no lugar, enquanto Helena estava sob o lustre, o vinho escorrendo de seu vestido em listras irregulares. Todo o seu corpo parecia estranhamente desconectado, como se estivesse observando a si mesma de fora de sua própria pele. O choque não havia se instalado completamente, mas algo dentro de seu peito havia começado a se quebrar. A humilhação não estava apenas sendo absorvida, estava se ancorando. Por um momento ela tentou respirar através disso. Uma respiração. Outra. Seu pulso latejava em seus ouvidos. Ela podia sentir a picada fria do vinho secando contra sua pele, apertando o tecido de seu vestido como uma banda encolhendo de desconforto. No entanto, a pior parte não era o vinho. Eram os olhos, centenas deles, olhando fixamente, julgando, gravando. Um homem perto do bar aberto finalmente quebrou a rigidez, levantando seu telefone mais alto. O suave ponto vermelho em sua tela piscou. Gravando, transmitindo, espalhando a humilhação em tempo real. Outra pessoa pressionou o botão ao vivo em seu aplicativo social e inclinou o telefone para capturar Helena e Judith no mesmo quadro. O ângulo era perfeito, brutal, inegável. Em questão de segundos, mais telas se levantaram, mais luzes, mais câmeras. Helena piscou quando um flash repentino explodiu na frente dela. Ela levantou a mão instintivamente, protegendo os olhos. Quando o brilho diminuiu, ela viu uma jovem convidada mordendo o lábio enquanto aproximava a câmera. A garota sussurrou para alguém ao lado dela. Já tem 2.000 visualizações. Isso está viralizando rapidamente. Outra voz da multidão acrescentou. Acabei de ver alguém gravar a tela. As palavras atingiram Helena mais forte do que o vinho. Ela deu uma respiração trêmula. Uma parte dela queria correr, abrir caminho pelas portas e escapar da humilhação esmagadora que a envolvia como um cobertor pesado e sufocante.
Mas no momento em que ela mudou seu peso, seu calcanhar escorregou novamente no mármore escorregadio, ainda molhado pelo vinho derramado. Seu tornozelo se torceu o suficiente para fazê-la tropeçar para a frente. Um suspiro percorreu a sala. Suas mãos se estenderam instintivamente, mas o movimento repentino apenas atraiu mais atenção. Alguém perto do palco soltou um grito baixo. Outro convidado levou a mão ao peito, como se vê-la cair fosse como ver algo sagrado quebrar. Antes de cair no chão, Helena conseguiu se agarrar à beira de uma mesa próxima. O impacto fez um grupo de taças de champanhe vibrar violentamente. Uma tombou e rolou da mesa, espatifando-se no chão em uma explosão de fragmentos brilhantes. As câmeras também capturaram isso. A voz de Judith cortou o ar bruscamente. Patético, sem simpatia, sem hesitação. A palavra ecoou. Uma mulher perto da mesa de sobremesas sussurrou. Ela quase caiu. Um homem respondeu, e a Judith não se importa nem um pouco. Mais sussurros se espalharam como fumaça pelo salão de festas. Ela fez isso de propósito, foi intencional. Todos viram. Ela realmente vai se safar mentindo? Outro flash, outra luz de gravação. Helena sentiu pânico tremendo em seu peito agora. Não pelo ferimento que ela quase sofreu, mas porque podia sentir sua dignidade desmoronando sob tantas lentes. Ela limpou um borrão de vinho de sua bochecha apenas para espalhá-lo, o vermelho misturando-se com o fraco resíduo de maquiagem. Seus dedos tremeram. A mancha parecia mais escura agora, mais pesada, como uma marca que ela não podia apagar. Ela levantou o olhar para a multidão. Foi então que ela viu. Perto do fundo do salão de festas, montada no alto do canto, uma pequena lente circular piscava com uma luz azul lenta e constante. A câmera de segurança do salão de festas estava lá o tempo todo. Silenciosa, impassível, gravando cada segundo com perfeita clareza. A revelação a atingiu como um raio silencioso de eletricidade. Ela não estava sozinha. Ela não estava indefesa. Havia uma testemunha que não podia ser intimidada ou manipulada. Alguém perto dela notou para onde ela estava olhando. Um homem em um terno cor de carvão seguiu seu olhar para cima e sussurrou para seu colega. A gravação de segurança deve ter pegado tudo. O colega assentiu. Cada ângulo, cada detalhe. Ela pode negar o quanto quiser. As imagens não farão isso. Judith finalmente pareceu sentir a mudança na sala. Um lampejo de tensão cruzou sua expressão. Apenas um lampejo, mas Helena o captou. Os olhos da mulher mais velha moveram-se rapidamente para os telefones levantados. As luzes das câmeras, os funcionários se movendo perto das paredes, a lente de segurança piscando. A evidência estava em toda parte. Helena respirou mais profundamente, ainda trêmula, mas mais controlada. Ela se endireitou, recusando-se a deixar o tremor em suas pernas aparecer. Ela estava ferida, envergonhada, sobrecarregada, mas ela não estava quebrada. Judith se aproximou. "Limpe-se", ela murmurou. "Você está fazendo um espetáculo." A hipocrisia quase fez Helena rir, mas ela não o fez. Ela simplesmente olhou para a mulher que a havia humilhado publicamente e não disse nada. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer defesa que ela pudesse ter oferecido. Alguém se aproximou dela suavemente. Era o mesmo homem que tentou estabilizá-la antes. "Você precisa de ajuda?" perguntou ele suavemente. Helena abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, outra voz do outro lado da sala disse em voz alta: "Eu salvei o clipe. Tenho 2 ângulos." Outro interveio: "Eu gravei tudo. Não há como negar o que aconteceu." Judith ficou rígida, e finalmente o murmúrio quieto se transformou em algo mais alto.
Os convidados sussurraram não apenas entre si, mas para os funcionários, para a equipe de segurança, para os repórteres esperando lá fora. A verdade estava se espalhando. A voz de Judith se tornou mais aguda enquanto ela sibilava. Abaixem seus telefones. Todos vocês. Este evento não permite gravação? Um repórter respondeu calmamente. Na verdade, permite. E o sistema de segurança está funcionando desde que as portas foram abertas. Alguns convidados assentiram. Outros levantaram seus telefones ainda mais. A máscara de Judith se rachou pela primeira vez. Helena viu claramente. Medo. Não avassalador, mas presente. Uma pequena fratura na superfície polida. Helena se endireitou novamente, permanecendo ereta, apesar do vinho e da picada em seus olhos. A atmosfera dentro do salão de festas mudou novamente, mas desta vez não foi choque. Foi antecipação. O tipo de antecipação que se move através de uma multidão como uma corrente silenciosa, instando as pessoas a virarem a cabeça, a ficarem um pouco mais eretas, a esperarem por algo que nenhum deles podia nomear ainda. A tensão havia crescido muito para permanecer estagnada. Algo tinha que quebrar. Algo tinha que dar peso à indignação coletiva que fervia sob os lustres. Judith também sentiu isso. Sua postura ficou rígida, seus olhos se estreitaram. Ela escaneou a multidão, buscando a origem do murmúrio repentino que se movia entre os convidados. Os telefones continuavam levantados. As câmeras ainda a apontavam. A sala não a olhava mais com admiração. Olhava para ela com suspeita. E só isso a incomodou mais do que ela queria admitir. Helena limpou outro borrão de vinho de sua bochecha e forçou sua respiração a se estabilizar. Ela se sentia pequena, humilhada. No entanto, ela também sentiu uma mudança que não conseguia definir. As pessoas não estavam mais apenas a vendo desmoronar. Elas estavam olhando para outra coisa, algo atrás dela, algo que se aproximava. Começou com uma voz, grave, serena, firme. Afastem-se dela. As palavras não foram gritadas, não precisavam ser. Elas carregavam uma autoridade que atravessou cada sussurro no salão de festas. Dezenas de cabeças se viraram na mesma direção. As conversas morreram no meio da sílaba. Até os músicos paralisaram por um segundo antes de tropeçarem em suas notas. Judith virou-se bruscamente para a voz, a irritação obscurecendo sua expressão. Quem disse isso? Ela exigiu, como se esperasse que a pessoa se encolhesse. Ninguém se encolheu. Um caminho se abriu na multidão, como água se separando ao redor de uma pedra. Os convidados se afastaram, alguns com reconhecimento piscando em seus rostos, outros com uma compreensão nascente. Um homem em um terno cor de carvão sob medida avançou, alto e sereno. Sua presença não apenas dominava a sala, a definia. Até a iluminação pareceu mudar ao redor dele, como se reconhecesse alguém que pertencia a espaços onde o poder fluía naturalmente. Ele alcançou Helena primeiro. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, mas a suavidade de seu tom apenas tornou sua autoridade mais pronunciada. Ele não a tocou, mas se preparou como se estivesse pronto para pegá-la se ela fraquejasse novamente. Sua preocupação era genuína, focada, protetora e palpável em um lugar onde a maioria das pessoas havia escolhido a hesitação em vez da intervenção. Helena piscou para ele, atordoada. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam. Andrew Caldwell, sócio sênior, estrategista legal-chefe, uma das figuras mais influentes que aconselhavam a corporação anfitriã da festa. Era o tipo de homem que as pessoas raramente viam sem um agendamento.
O tipo de homem cujo nome tinha peso tanto em salas de reunião quanto em tribunais. Ela lutou para encontrar sua voz. Eu estou bem, ela sussurrou, embora a mentira tremesse fracamente. O olhar de Andrew caiu brevemente sobre seu vestido arruinado. Depois, voltou para o rosto dela. Sua expressão se fechou, não por pena, mas por raiva. Controlada, medida, mas inconfundivelmente real. Judith deu um passo à frente, com o queixo erguido. Este é um assunto de família, disse ela bruscamente. Você não tem motivo para interferir. Andrew olhou para ela, e a sala inteira sentiu a temperatura cair. Um assalto público na frente de 200 testemunhas. Ele respondeu calmamente. Não é um assunto de família. Judith hesitou, apenas por um segundo, mas a sala percebeu. Alguém perto do fundo sussurrou. Ele realmente a confrontou. Outra voz respondeu. De todas as pessoas, ele é a última pessoa que ela quer que fale. O salão de festas continuou a mudar. As pessoas começaram a virar seus telefones de Helena para Andrew. Os convidados sussurraram rapidamente, reconhecendo a importância de sua aparição. Alguns até se aproximaram, querendo ouvir cada palavra. Judith forçou uma risada. Era fraca, estridente, artificial. Andrew levantou uma única sobrancelha. Foi a refutação mais quieta e devastadora da mentira dela que qualquer um poderia ter proferido. Se defender, ele repetiu, seu tom denotando uma descrença tranquila. É essa a história que você quer contar com uma sala cheia de gravações documentando o contrário? Judith ficou visivelmente tensa agora. Seus dedos se curvaram ao seu lado. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e tensa. Pela primeira vez, ela parecia incerta. Andrew se moveu ligeiramente, protegendo Helena de algumas das câmeras. A segurança já foi notificada, disse ele sem levantar a voz. Eles revisarão as imagens em breve. Uma onda de energia percorreu os convidados. Isso não era apenas uma defesa. Era uma declaração formal de que a situação havia escalado para além da tensão social e para a consequência legal. Judith se irritou. Não houve assalto. Você está distorcendo a situação. Andrew a interrompeu com o mesmo tom calmo. Eu vi a transmissão ao vivo. A sala inalou bruscamente. A compostura de Judith se fraturou. Sua voz subiu uma oitava. As pessoas exageram online. Você sabe como as mídias sociais funcionam? Não significa nada. Vários convidados balançaram a cabeça. Uma mulher disse em voz baixa. Significa tudo. E ela sabe disso. Andrew inclinou o corpo levemente para a multidão, dirigindo-se a todos sem levantar a voz. Cada vídeo, cada fotografia e cada gravação de segurança serão revisados. A verdade não está em questão. Apenas as consequências. Mais telefones se levantaram. Mais olhos observaram. A voz de Judith tremeu levemente enquanto ela sibilava. Você não tem o direito de se envolver. Andrew se aproximou, encarando-a com uma calma que a fez recuar. Eu tenho todo o direito, disse ele, quando um convidado é agredido em um evento que eu supervisiono. As palavras atingiram a sala como um trovão. Helena sentiu seu pulso gaguejar. Ela estava sobrecarregada, grata, confusa, chocada e, no entanto, segura. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu algo além de humilhação ou medo. Ela se sentiu protegida. Judith abriu a boca novamente, mas o que quer que ela planejasse dizer se dissolveu quando as portas do salão de festas se abriram. A segurança entrou na sala. A multidão murmurou mais alto. As câmeras se viraram. Todo o evento havia passado de fofoca para crise. Andrew colocou uma mão firme perto das costas de Helena, sem tocá-la, apenas como uma âncora. Acabou, disse ele suavemente. Para ela, talvez, sussurrou Helena com a voz rouca.
mas não para mim. Andrew olhou para ela. Não. Ainda não, mas estará. E quando ele se virou para encarar a sala, todos os convidados sabiam exatamente o que havia acontecido. Um aliado poderoso havia dado um passo à frente. Uma linha havia sido traçada. E Judith Sterling estava do lado errado dela. A noite nunca mais voltaria ao normal. O dano estava feito. E a justiça finalmente havia dado seu primeiro passo em direção a ela. As portas do salão de festas mal tinham terminado de fechar atrás da equipe de segurança quando um silêncio se abateu sobre toda a sala. Era mais profundo do que o silêncio anterior, não atordoado desta vez, mas de antecipação. Um silêncio pesado e controlado que se formou quando as pessoas perceberam que não estavam mais testemunhando um momento embaraçoso ou um conflito privado. Estavam testemunhando algo oficial, algo que tinha peso, algo que não podia ser desfeito. Os músicos pararam de tocar completamente. A última nota de piano pairou no ar como um eco fraco e se dissolveu. Os convidados viraram-se em seus assentos, inclinando-se para a frente. As luzes do teto pareciam intensificar-se, iluminando cada expressão. Andrew estava no centro da sala, sua figura alta ancorada entre Helena e a multidão crescente. Sua presença parecia ainda maior agora, como se o conflito que se aproximava tivesse amplificado cada parte dele. Ele não gritou. Ele não gesticulou descontroladamente. Sua quietude era suficiente para dominar a sala. Sua voz, quando ele finalmente falou, foi comedida e precisa. Antes que algo continue, disse ele, precisamos de clareza. Isso não é mais um desentendimento privado. É um incidente público com implicações legais. A sala inteira agitou-se. Uma onda de alarme, uma faísca de curiosidade, uma onda de reivindicação para aqueles que haviam visto a verdade com seus próprios olhos. Judith enrijeceu. Isso é um absurdo. Você está exagerando isso. Stan, coordenador de eventos sênior, deu um passo à frente com cautela. Seu nome era Richard, um dos diretores responsáveis por manter a ordem durante a festa. Seu rosto estava pálido, mas ele segurava um microfone sem fio na mão. Ele olhou para Andrew, perguntando silenciosamente se isso era realmente necessário. Andrew assentiu uma vez. Richard engoliu em seco e lhe entregou o microfone. Apenas essa ação fez os sussurros percorrerem a multidão. Ele realmente vai abordar isso. Isso está se tornando oficial. Ela acabou. Ela tem que estar. Coitada dessa mulher. Olhe para o vestido dela. Isso é horrível. Judith retrucou. Você não tem o direito de falar em nome deste evento. Andrew ligou o microfone. Ele não levantou a voz, mas parecia que as paredes se inclinaram para ouvir. Eu não estou falando em nome de ninguém, disse ele. Estou falando como testemunha de uma agressão que ocorreu na frente de 200 pessoas. Suspiros se dispersaram pela sala. Alguns convidados se entreolharam em descrença. Alguns se sentiram aliviados por alguém finalmente ter dito a palavra em voz alta. Agressão. A cabeça de Judith virou bruscamente para ele. Como se atreve? Eu disse que ela esbarrou em mim. Andrew inclinou a cabeça. É essa a história que você pretende dar à equipe de investigação? Porque eles estarão neste prédio dentro de 1 hora. Judith congelou. Um flash de câmera disparou atrás dela. A explosão de luz capturou a tensão em seu rosto, revelando uma rigidez ao redor de seus olhos. Um medo que ela não podia esconder completamente. Andrew continuou. Múltiplos convidados forneceram gravações. Vários outros deram suas declarações à segurança. E a gravação completa de cada câmera neste salão de festas foi preservada. Judith virou-se para a multidão, desesperada agora. Todos vocês sabem como os vídeos podem ser editados. Sua voz tremeu. Foi a primeira rachadura.
Uma mulher perto da frente falou calmamente. A transmissão ao vivo não foi editada. Foi real. Cada segundo dela. Outro convidado levantou a mão ligeiramente. E a câmera aérea capturou o momento inteiro. Não há ângulo em que pareça que ela esbarrou em você. A respiração de Judith foi cortada. Ela abriu a boca para argumentar, mas Andrew interrompeu seu protesto com uma clareza contundente. Parem, disse ele. Todos aqui viram o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi condenatório. Judith tentou ficar mais ereta, mas o peso de todo o salão de festas a oprimiu. Suas bochechas coraram com uma mistura de raiva e orgulho frágil. Sua voz quebrou levemente enquanto ela tentava recuperar a vantagem. Ela é dramática, ela sibilou. Sempre foi dramática. Vocês não a conhecem? Não sabem do que ela é capaz? Andrew baixou o microfone. Ele não precisava dele para suas próximas palavras. Eu sei do que você é capaz, disse ele em voz baixa. Um arrepio percorreu a sala. Judith vacilou. Andrew levantou o microfone novamente. Isso não é sobre dinâmica familiar. Isso não é sobre interpretar mal a emoção dela. Isso é sobre responsabilidade. Um ato de agressão ocorreu. Foi testemunhado. Foi documentado. Foi repetido através de dezenas de dispositivos. Judith deu um passo para trás, seu calcanhar ligeiramente enganchado na borda do tapete. Seus dedos apertaram a taça de vinho vazia que ela ainda segurava como se fosse uma âncora. Um leve tremor percorreu sua mão. Richard deu um passo cauteloso para a frente. Senhora Sterling, a segurança gostaria de falar com a senhora. A cor esvaiu-se do rosto de Judith. Ela virou-se para Daniel, que estava parado, congelado atrás dela, com a mandíbula cerrada, sua expressão pálida. Diga algo, ela exigiu. Defenda sua mãe. Daniel umedeceu os lábios, piscando rapidamente. Todos os olhos se concentraram nele. Ele olhou para Helena, depois para os telefones levantados, depois para a equipe de segurança se aproximando por trás. Ele abriu a boca. Nenhum som saiu. Ele a fechou novamente. Andrew se posicionou ligeiramente na frente de Helena, protegendo-a de mais humilhação. O gesto foi sutil, mas a multidão percebeu. Suas expressões mudaram de fofoca para algo mais parecido com respeito. Helena observou tudo se desenrolar com uma estranha mistura de exaustão e clareza. Pela primeira vez, ela não sentiu as asas se fechando sobre ela. Pela primeira vez, ela viu o medo nos olhos de Judith em vez de senti-lo em seu próprio peito. A voz de Andrew quebrou o silêncio uma última vez. Todos aqui merecem saber que a verdade não será enterrada esta noite. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Uma mulher perto da mesa de sobremesas disse: Obrigada. Outro homem acrescentou: Isso tinha que ser dito. A segurança se aproximou de Judith suave, mas firmemente. Senhora, precisamos escoltá-la para interrogatório. A boca de Judith abriu. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou Judith Sterling, em tom alarmado. Andrew respondeu suavemente. E é exatamente por isso que precisa ser feito. O salão de festas explodiu em sussurros baixos, enquanto Judith era guiada em direção à saída. Os flashes das câmeras a seguiram como um rastro de julgamento. Os convidados se afastaram. Alguns balançaram a cabeça, outros apenas olharam fixamente. Helena sentiu seus joelhos tremerem, mas Andrew a estabilizou sem tocá-la. Tinha que acontecer, disse ele em voz baixa. Ela soltou um suspiro trêmulo. O que vem a seguir? A verdade, ele disse, e as consequências. E pela primeira vez desde que o vinho tocou sua pele, Helena sentiu a menor faísca de algo que não sentira a noite toda: esperança. No momento em que Judith foi escoltada para a saída lateral, o salão de festas explodiu. Não barulhentamente, não caoticamente,
mas de uma forma que tornou a mudança inconfundível. Era o som de uma multidão mudando de lado sem hesitação. As cadeiras arrastaram suavemente no chão, enquanto os convidados se levantavam para falar em sussurros apressados. Os telefones brilharam como uma constelação espalhada pela sala. A atenção havia se desviado completamente de Judith e se voltado para uma pessoa, Helena. Pela primeira vez naquela noite, os olhos sobre ela não estavam afiados com julgamento. Estavam cheios de preocupação, choque e algo mais que ela não esperava ver: apoio. Uma mulher em um vestido azul marinho se aproximou dela com cautela. Ela parecia familiar. Uma executiva júnior, talvez, alguém que sempre sorrira educadamente de longe, mas nunca havia falado diretamente com Helena. Agora, ela se aproximou e disse: "Sinto muito por isso. Você não merecia. Nenhum de nós teria ficado em silêncio se soubéssemos que chegaria tão longe." Helena piscou, sem saber como responder. Sua garganta estava apertada. Seu corpo ainda tremia com o choque e a humilhação. Mas ouvir uma única voz falar por ela enviou um pequeno tremor de calor através de seu peito. Não era vergonha, mas algo mais parecido com força. Antes que ela pudesse responder, um homem de smoking deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido de indignação. "Eu gravei tudo", disse ele. "Se você precisar do meu clipe, eu o enviarei. Múltiplos ângulos. Tudo sem edição." Outro convidado acrescentou: "Eu a vi jogar o vinho. Você nunca a tocou." Um terceiro convidado balançou a cabeça, ainda visivelmente irritado. Pessoas assim acham que podem se safar de tudo. O ímpeto estava mudando rapidamente. As pessoas não estavam mais sussurrando com as mãos em concha. Elas estavam falando alto, abertamente, desafiadoras. Do outro lado da sala, um grupo de membros do conselho se aglomerava. Seus rostos estavam sombrios, sua conversa urgente. Um deles continuava apontando para a saída por onde Judith havia sido escoltada. Outro gesticulou para o telefone, lendo claramente mensagens que chegavam mais rápido do que ele conseguia processar. Uma mulher em um vestido de noite prateado saiu do grupo e se aproximou de Helena. Sua expressão era solidária, mas seu tom carregava o peso de alguém acostumado a tomar decisões de alto nível. "Helena, lamento muito o que aconteceu. O conselho não vai ignorar isso." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Você tem muito mais aliados do que pensa." A respiração de Helena engasgou levemente. Ela abriu a boca para responder, mas uma súbita onda de repórteres se aproximou das portas laterais. Eles estavam esperando do lado de fora, mas agora os funcionários não podiam mais contê-los. No momento em que a multidão mudou, eles invadiram. Microfones apareceram. Câmeras piscaram. As vozes subiram. "Senhora, a senhora quer fazer uma declaração? A senhora vai prestar queixa. Ela atacou a senhora primeiro? Alguém tentou ajudar antes que a segurança chegasse?" Helena congelou novamente, sobrecarregada pela saraivada. Ela deu um pequeno passo para trás. O movimento foi sutil, mas Andrew percebeu instantaneamente. Ele se colocou entre ela e os repórteres, estendendo um braço em um gesto protetor. "Este não é o momento", disse Andrew com firmeza. "Ela não fará nenhuma declaração esta noite." Um repórter tentou avançar de qualquer maneira. "Senhor, com todo o respeito, o público tem o direito a..." Andrew o interrompeu. "O público vai esperar." A firmeza em sua voz era aço envolto em seda. Ele não a levantou. Ele não precisava. A sala obedeceu ao seu tom. Atrás deles, mais convidados deixaram suas mesas e se aproximaram, não para invadir o espaço de Helena, mas para ficarem perto dela, em solidariedade silenciosa. Um homem de meia idade, em um terno verde escuro, disse em voz baixa: "Se a empresa não tomar uma atitude, nós tomaremos. Este evento tem padrões. Ela violou todos eles." Outro acrescentou:
Eu já enviei um e-mail ao comitê de supervisão. Eles precisam agir. Um terceiro interveio. Os clientes estão vendo isso em tempo real. As consequências serão enormes. O impacto dessa declaração se espalhou para fora. Alguns participantes mais jovens ofegaram suavemente. Vários executivos empalideceram. Até mesmo a equipe do evento trocou olhares nervosos. Helena sentiu a mudança completamente agora. A sala não estava mais fria, estava do lado dela. As conversas ficaram mais altas. Não consigo acreditar que ela a tratou assim. Ela envergonhou a si mesma, não você. Você lidou com mais graça do que a maioria das pessoas conseguiria. Não deixe que ela a culpe por nada. Alguém colocou suavemente um chale sobre os ombros de Helena. Ela se virou para ver uma mulher mais velha, com os olhos cheios de calor. Você precisa de algo para se cobrir do frio? Ela disse. Você está parada sob aquela saída de ar há muito tempo. Os olhos de Helena suavizaram. Obrigada. A mulher deu um tapinha na mão dela. Você é mais forte do que se sente agora. Enquanto os convidados continuavam a se reunir ao seu redor, o grupo de membros do conselho ficou mais intenso. Suas expressões mudaram de preocupação para frustração e depois para alarme total. Um deles levou um telefone ao ouvido e falou em voz baixa e urgente. Outro digitava furiosamente em um tablet. Um terceiro olhou fixamente para Helena. Depois assentiu lentamente, como se uma decisão tivesse sido tomada. Enquanto isso, a equipe de mídia social da corporação estava recebendo notificações incessantes. Eles liam os comentários em voz alta. As pessoas estão furiosas. Isso está viralizando. Eles querem um pedido público. Não, eles querem responsabilidade. Andrew ouviu em silêncio, depois virou-se para Helena. Esta situação está se desenrolando a seu favor. Você não precisa dizer nada ainda, apenas deixe-os falar. Helena assentiu, embora sua voz tremesse quando ela sussurrou. Eu nunca quis atenção. Eu nunca quis que isso acontecesse. Andrew suavizou. Você não causou isso. Ela causou. A sala sabe disso. O mundo está prestes a saber também. Um murmúrio de concordância preencheu o ar. Alguém atrás dela disse: Estar com você é o mínimo que podemos fazer. Outro acrescentou: Não vamos deixar que reescrevam a história. A energia no salão de festas não era mais pesada. Estava carregada. As portas do salão de festas se abriram novamente, mas desta vez a energia que inundou a sala era diferente. Não era curiosa, não era chocada, não era especulativa, era oficial. Agentes de segurança uniformizados entraram com passos firmes e expressões calmas. Sua presença lhe atravessou a multidão como uma lâmina limpa, dividindo o espaço entre o que havia acontecido e o que deveria acontecer a seguir. Os murmúrios desapareceram instantaneamente. Os convidados se afastaram. Os telefones foram abaixados o suficiente para evitar interferir no caminho dos agentes. Helena sentiu seu estômago apertar. Ela sabia que este momento chegaria, especialmente após o anúncio de Andrew. Mas ver a autoridade entrar na sala fez a realidade cair de uma maneira nova e avassaladora. Andrew se moveu sutilmente para perto dela, sem tocá-la, mas ancorando-a novamente com sua presença. Sua voz permaneceu firme. Eles estão aqui para documentar os eventos, nada mais. Você está segura? O chefe de segurança se aproximou deles. Ele era alto, sereno, com um distintivo bem preso à jaqueta. Boa noite, disse ele, seu tom respeitoso. Precisamos coletar declarações e verificar as gravações. Fomos informados de que há uma vítima de agressão. Helena inalou lentamente. Sou eu, disse ela. Sua voz permaneceu firme, embora suas mãos ainda tremessem. O agente assentiu. A senhora será tratada como tal. Lidaremos com tudo de forma apropriada.
A voz de Judith cortou o momento como uma lâmina serrilhada. Isso é ridículo. Eu já expliquei que ela causou o derramamento. Eu não fiz nada de errado. O agente virou-se para ela. Sua expressão não mudou. Senhora, por favor, permaneça onde está. Falaremos com a senhora em breve. Judith bufou ruidosamente. Eu não serei tratada como uma criminosa em meus próprios círculos. Meu filho é o herdeiro da corporação Sterling. Você não tem ideia de com quem está falando. Antes que o agente pudesse responder, outra figura apareceu perto da porta. Desta vez, não era segurança privada. Era um policial uniformizado com uma câmera corporal presa ao colete. A visão dele enviou um tremor visível através da multidão. Um convidado sussurrou. Eles chamaram a polícia. Outro respondeu. Claro que sim, isso foi longe demais. Um terceiro murmurou. Ela está em apuros de verdade agora. Daniel finalmente falou, dando um passo à frente com autoridade forçada. Este é um evento privado. O senhor não tem o direito de invadir aqui sem permissão. O agente olhou para ele calmamente. Fomos chamados para uma possível agressão. Isso nos dá todo o direito. Daniel abriu a boca novamente, mas outra voz o interrompeu. Esta não é sua decisão, Daniel. Afaste-se. Era Andrew. Ele não levantou a voz. Ele não fez uma demonstração de agressão, mas o poder em seu tom não deixou espaço para Daniel discutir. Os convidados observaram Daniel recuar lentamente, percebendo claramente que ele estava perdendo o controle da narrativa que tentara silenciar minutos antes. O policial se dirigiu a Helena em seguida. Precisaremos de sua declaração em breve. Por enquanto, a senhora pode confirmar que foi a pessoa em quem jogaram vinho? Helena assentiu. Sim. A senhora deseja prestar queixa? Ele perguntou. Uma onda de tensão percorreu a sala. As câmeras deram zoom, os convidados se inclinaram para a frente. A resposta dela moldaria tudo o que viria a seguir. Antes que ela pudesse responder, Judith retrucou. Ela está tentando destruir nossa família. Ela quer atenção. Sempre quis atenção. O agente virou-se para Judith com uma calma que fez suas palavras soarem ainda mais frenéticas. Senhora, seu comportamento não está ajudando sua situação. O rosto de Judith ficou vermelho. Eu não permitirei que falem comigo assim. Eu sou Judith Sterling e eu sou o agente Ramírez. Ele respondeu calmamente. O distintivo tem mais autoridade do que seu sobrenome nesta situação. Alguns convidados sufocaram risos de surpresa, incapazes de esconder sua descrença. Até Helena sentiu um vislumbre de algo que quase parecia alívio. O agente Ramírez continuou. Já recebemos vários vídeos de testemunhas. Também temos o incidente completo das câmeras de segurança do salão de festas. Seu nível de cooperação, ou a falta dela, será anotado. Judith o encarou, atordoada. Enquanto isso, 2 agentes de segurança se aproximaram de Daniel. Senhor, disse um, precisamos que o senhor nos acompanhe para interrogatório. Há alegações de que o senhor tentou interferir no testemunho das testemunhas. Daniel paralisou. Eu? Interferir com o quê? Um convidado próximo respondeu em voz alta. Você disse à sua mãe para continuar mentindo. Todos nós ouvimos você. Outro acrescentou. Você disse a ela para culpar Helena. Os agentes se aproximaram. O rosto de Daniel perdeu a cor. Isso é um absurdo, ele murmurou. Eles não podem simplesmente me afastar como um criminoso. Um dos agentes respondeu. O senhor não está sob prisão, mas está sendo removido da cena pela segurança e integridade da investigação. Enquanto o guiavam para o corredor lateral, ele retrucou. Isso não acabou, mas a sala já havia parado de ouvi-lo. Toda a atenção voltou para Helena. O agente Ramírez suavizou ligeiramente seu tom. Senhora, vamos garantir que a senhora esteja protegida durante a investigação. A senhora não precisa decidir nada imediatamente. Helena engoliu em seco. Obrigada. Atrás dela, um grupo de executivos se aproximou, suas expressões sombrias.
Um deles falou em voz baixa com Andrew. Isso terá consequências para a empresa. Precisamos preparar uma resposta interna. Isso é um escândalo agora. Outro executivo assentiu. Os clientes estão ligando. A história já está se espalhando para fora da festa. Uma convidada perto da entrada do salão de festas leu em voz alta de seu telefone. O vídeo tem mais de 50 mil visualizações. Está em 3 plataformas diferentes. Outro sussurrou. Já está em um site de notícias. O oficial Ramírez olhou ao redor. Por enquanto temos provas suficientes para prosseguir, independentemente de uma denúncia formal. Judith ofegou bruscamente. Eles não podem prestar queixa sem a permissão dela. Ah, sim, podemos, respondeu o oficial. Agressão em público é um crime punível, especialmente quando há provas esmagadoras. Os joelhos de Judith quase cederam. O oficial então se voltou para Helena. A senhora não precisa falar agora. Agendaremos uma declaração completa nas próximas 24 horas. Por esta noite, a senhora será escoltada em segurança. Helena assentiu novamente, embora sua voz tremesse enquanto sussurrava. Eu agradeço. Andrew se colocou ao lado dela. Ela está saindo comigo. Ninguém interfere. O oficial assentiu em concordância. Por toda a sala, os convidados observavam com uma mistura de espanto e fúria contida pelo que haviam testemunhado. O equilíbrio de poder havia mudado completamente, e a antiga hierarquia que antes havia protegido Judith e Daniel se estilhaçou sob o peso da verdade, da evidência e da indignação pública. Enquanto os oficiais escoltavam Judith e Daniel para saídas separadas, o salão de festas se encheu de uma única emoção. Justiça. Não o tipo final, mas o começo dela. E pela primeira vez em toda a noite, Helena sentiu seus pulmões se expandirem completamente. Ela não era mais quem estava desmoronando. Eles eram. Quando a segurança e a polícia escoltaram Judith e Daniel para saídas opostas do salão de festas, o dano já havia começado a se espalhar para além das paredes da festa. As notícias viajaram mais rápido do que qualquer um deles percebeu. Mais rápido do que Helena sequer esperava. Antes que ela e Andrew saíssem do salão principal, os telefones zumbiam incessantemente. As telas acendiam com alertas, e os convidados olhavam para seus dispositivos com olhos arregalados e incrédulos. O escândalo crescia a cada segundo. Um homem perto da mesa de bebidas disse em voz baixa: o vídeo acabou de atingir 100 mil visualizações. Outro convidado murmurou: já está circulando internacionalmente. Um terceiro sussurrou: as ações da Sterling acabaram de cair 4 pontos em 5 minutos. Esse número parou a sala de uma forma que nenhuma outra coisa havia feito. 4 pontos eram catastróficos para uma corporação construída sobre prestígio cultivado e uma reputação inabalável. Os convidados começaram a atualizar suas telas, suas expressões se fechando a cada atualização. 5 pontos agora. 6. Oh, meu Deus! Isso é real? Está acontecendo ao vivo? Helena ouviu com descrença entorpecida. Ela nunca quis isso. Ela nunca quis qualquer tipo de destruição. Mas ela não podia negar a verdade que estava começando a se revelar. As ações tinham consequências, e Judith e Daniel sempre presumiram que as deles seriam escondidas ou desculpadas. Esta noite não. Um grupo de executivos estava agrupado perto do palco, seus rostos sombrios. Um deles finalmente se virou para a multidão e disse: precisamos subir à sala do conselho. Agora! Sua voz quebrou ligeiramente, traindo a pressão que se acumulava ao seu redor. Em poucos minutos, a notícia se espalhou pelo salão de festas de que uma reunião de emergência havia sido convocada. A gerência da Sterling Corporation saiu em uma onda de ternos pretos e expressões rígidas.
Alguns carregavam tablets que mostravam números vermelhos piscando. Outros falavam ao telefone em tons bruscos, tentando acalmar os investidores que agora faziam perguntas que ninguém estava preparado para responder. Os convidados se afastavam de seu caminho, sussurrando com ferocidade. Judith causou isso. Ela humilhou a empresa. Isso vai além de um escândalo. É um colapso financeiro prestes a acontecer. Andrew manteve uma distância protetora ao lado de Helena, guiando-a para um corredor mais silencioso à medida que o caos se intensificava. Ele não a tocou, no entanto, sua presença a tranquilizou mais do que ela podia expressar. Quando chegaram ao corredor, o som abafado de um telefone tocando veio do bolso de sua jaqueta. Ele atendeu calmamente. Sim, estou ciente. Estou gerenciando isso. Sua mandíbula se apertou. Não vamos emitir um comunicado ainda. Esperem pela confirmação do conselho. Ele encerrou a chamada e exalou lentamente. O que está acontecendo? Perguntou Helena em voz baixa. Tudo, ele respondeu. Os vídeos chegaram ao setor financeiro. Os investidores estão reagindo, os clientes estão ligando. O conselho está em pânico. Por minha causa, ela sussurrou. Andrew balançou a cabeça. Por causa deles, de suas ações, de sua arrogância e do fato de que foi gravado de 7 ângulos diferentes. Outro telefone tocou, desta vez de alguém no corredor. Uma mulher ofegou. 7 pontos agora. Isso é catastrófico. Um homem próximo acrescentou. Acabei de receber uma mensagem de um parceiro em Singapura. Eles estão congelando o contrato. Alguém mais interveio. Londres está considerando o mesmo. As notícias caíram como pedras pesadas. Helena levou a mão ao peito. Isso é maior do que eu imaginava. Sempre seria grande, respondeu Andrew. O mundo reage rápido quando o poder mascara a crueldade, e a corporação Sterling tem dependido mais da reputação do que da integridade real. O elevador tocou no final do corredor. Vários membros do conselho de alto escalão saíram apressadamente, falando com urgência. Precisamos de controle de danos imediato. Onde está o diretor de relações públicas? Chamem a equipe jurídica, todos eles. Os investidores estão exigindo explicações, e eles querem consequências. Um membro do conselho diminuiu o passo ao notar Helena. Sua expressão severa suavizou-se com algo semelhante à culpa. Sinto muito que a senhora tenha sido prejudicada esta noite, disse ele em voz baixa. Abordaremos isso completamente. Ele não esperou por uma resposta. Ele correu para a sala do conselho, seguido por uma onda de executivos cujos rostos pareciam mais tensos a cada momento que passava. A porta se fechou atrás deles. Uma luz vermelha no batente acendeu. Sessão de emergência em andamento. Helena se encostou na parede, tentando recuperar o fôlego. Ela se sentia vazia, mas não quebrada, e se sentia observada novamente. Mas desta vez a tensão era diferente. Não era pena. Não era julgamento. Era reconhecimento. As pessoas a viam. As pessoas acreditavam nela. As pessoas a estavam apoiando. Andrew se aproximou, baixando a voz. Há mais. Seu estômago se apertou novamente. O que você quer dizer? Ele mostrou a ela o telefone. Exibia uma manchete de uma grande agência de notícias. Herdeiro e mãe Sterling, envolvidos em escândalo de agressão, em festa multimilionária. Abaixo disso, apareceu outra manchete. Império corporativo abalado após filmagem viral revelar abuso. E outra. Conselho exige ação de emergência após indignação pública. Helena olhou para a tela, seu pulso acelerado. Andrew continuou suavemente. Isso estará em todo lugar pela manhã. As ações continuam caindo. Os investidores estão se retirando. Se o conselho quiser que a empresa sobreviva, eles devem se distanciar de Judith e Daniel imediatamente. Helena sentiu-se tonta. Então eles estão perdendo tudo? Andrew balançou a cabeça levemente.
Não tudo, mas estão perdendo a única coisa que valorizavam mais do que a família. Ela sussurrou. Poder. Ele assentiu. Um súbito burburinho irrompeu no corredor. Vários assessores correram ao lado deles em direção à sala do conselho, carregando pastas cheias de relatórios financeiros. Suas vozes podiam ser ouvidas pelo corredor. Precisamos emitir uma suspensão esta noite. Ela não pode permanecer em nenhum comitê. O cargo de Danielle precisa ser revisado. Os clientes vão sair se não agirmos imediatamente. É insalvável. As imagens são inegáveis. Não há como salvar os empregos deles. Helena fechou os olhos. Uma estranha mistura de tristeza e alívio a invadiu. Ela não queria ser a razão pela qual um império tremia, mas não podia ignorar a justiça que se desenrolava. Ela fez isso consigo mesma, disse Andrew em voz baixa, lendo sua expressão. E ele também. Helena olhou para as portas da sala do conselho. A luz vermelha ainda piscava. A sala zumbia com vozes frenéticas do outro lado. O nome Sterling desmoronava a cada minuto que passava. Este é o preço, continuou Andrew. O preço da crueldade. O preço de se acharem intocáveis. Helena respirou fundo. E pela primeira vez, o peso em seus ombros pareceu mais leve. Não sumiu, mas mais leve. O caos ao seu redor não a estava mais esmagando. Confirmou algo que ela suspeitava há muito tempo, mas nunca ousou dizer em voz alta. A verdade tem seu próprio poder. E esta noite era mais alta do que todos eles. O caos da noite se dissipou lentamente em corredores mais silenciosos, à medida que as portas da sala do conselho finalmente se abriam. Executivos saíram com olhos cansados, ombros tensos e vozes bruscas. Eles evitaram olhar na direção do salão de festas, onde o escândalo havia explodido. Eles evitaram olhar para as câmeras. Mas Helena notou algo mais. Eles não a evitavam mais. Eles a viam claramente agora. Uma mulher que não havia desmoronado sob a humilhação pública. Uma mulher que permaneceu de pé, na frente de 200 testemunhas com dignidade. Uma mulher que suportou a crueldade e ainda conseguiu ficar ereta. Andrew a guiou para uma pequena área de assentos fora da sala do conselho. O tapete era macio sob seus saltos. As luzes ao longo da parede brilhavam quentes, suaves e delicadas, como se tentassem suavizar as bordas de uma noite que havia sido tudo, menos delicada. Você pode se sentar, disse ele em voz baixa. Helena balançou a cabeça. Se eu me sentar, não acho que vou levantar de novo. Ele esboçou um pequeno sorriso, não por diversão, mas por compreensão. Então continue de pé. Você suportou coisas piores esta noite. Ela olhou para o vinho seco manchando seu vestido. O vermelho havia escurecido para uma mancha quase cor de ferrugem. Seu cabelo havia se soltado de seu penteado elegante, vários fios caindo em sua bochecha. Sua maquiagem estava borrada, mas ela não sentia mais vergonha de nada disso. Sua aparência dizia a verdade. Sua força dizia o resto. Enquanto Andrew se afastava para fazer uma ligação, o membro do conselho de antes se aproximou dela novamente. Sua expressão estava mais serena agora, embora o peso da noite ainda pesasse sobre seus ombros. Helena, disse ele suavemente. O conselho tomou várias decisões. Judith está suspensa de todos os comitês corporativos, com efeito imediato. Ela está proibida de participar de qualquer evento relacionado a Sterling, até novo aviso. Helena exalou lentamente. O alívio puxou a tensão em seu peito, afrouxando-a. Ele continuou. Danielle foi destituído de seu cargo, pendente de uma investigação completa. Se as imagens forem tão claras quanto as informações, ele não retornará. As decisões são finais, e as palavras se estabeleceram entre eles como pedras finalmente colocadas onde pertenciam. Firmes, sólidas, imóveis. Emitiremos um comunicado público esta noite.
Ele acrescentou. Você não será nomeada, a menos que escolha ser. As imagens falam por si. Helena assentiu. Obrigada. Ele fez uma pausa. Pelo que vale, muitos de nós estamos orgulhosos de como você se portou. A força sob pressão revela o caráter. Você mostrou mais caráter em 1 hora do que algumas pessoas mostram em uma vida inteira. Helena não sabia como responder. Então ela apenas assentiu novamente, grata além das palavras. Quando o membro do conselho se afastou, o corredor ficou em silêncio. Um silêncio suave. Um silêncio de cura. O tipo de silêncio que vem depois que uma tempestade finalmente soltou seu último rugido. Andrew retornou ao seu lado. Está feito. O pior passou. Ela sussurrou. Então, e agora? Vá para casa, ele disse. Deixe o mundo se acalmar, e então você decide o que vem a seguir. Sua mente voltou ao salão de festas. O lustre, o vinho, a humilhação, as câmeras, as vozes a defendendo, a verdade se elevando acima das mentiras, cada momento se repetia como um filme gravado em sua memória. Eu nunca quis nada disso, disse Helena. Eu sei, respondeu Andrew, mas você lidou com a graça de alguém que conquistou respeito, não o exigiu. Ela olhou para o salão de festas. Os funcionários já haviam começado a limpeza. O chão brilhava onde o vinho havia sido limpo. O perfume das flores permanecia. O equipamento de música estava quieto e em silêncio. Mas algo na sala parecia mais leve agora, purgado, limpo da crueldade que antes ecoava nas paredes. Alguns convidados permaneceram. Eles estavam parados em pequenos grupos, falando suavemente e olhando para ela com expressões cheias de empatia e admiração. Quando Helena se aproximou da entrada do salão de festas, as conversas pararam. Um por um, as pessoas se voltaram para ela. Uma jovem se aproximou primeiro. Você foi corajosa. Um homem acrescentou. Obrigado por não deixar que ela reescrevesse a história. Outro convidado falou suavemente. Você não fez nada de errado. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir inferior. Helena sentiu seus olhos arderem com lágrimas, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui, não agora. Não por pena ou dor, apenas por encerramento. Ela deu mais um passo em direção ao salão de festas, e os convidados responderam de uma forma que ela não esperava. Eles aplaudiram. Não alto, não descontroladamente, mas constantemente. Um aplauso caloroso e silencioso que cresceu para algo mais. Algo que a envolveu como um abraço protetor. Algo que dizia, você não está sozinha. Algo que dizia, você não merecia o que aconteceu. Algo que dizia, você se manteve firme e nós vimos você. A respiração de Helena tremeu. Por um momento, ela pensou que suas pernas cederiam, mas então ela recuperou o equilíbrio, ancorada pela verdade que finalmente havia sido reconhecida. Andrew estava ao lado dela, observando a sala com um orgulho tranquilo que suavizava a dureza de suas feições. Você mudou algo esta noite, ele murmurou. Ela balançou a cabeça suavemente. Eu sou apenas alguém que teve uma noite terrível. Ele sorriu. As noites terríveis costumam revelar as pessoas mais fortes. O aplauso diminuiu lentamente, substituído por uma quietude pacífica. Helena sentiu-se respirar profundamente novamente, quase completamente pela primeira vez desde que o vinho tocou sua pele. Ela sussurrou um agradecimento silencioso aos convidados, depois se virou para Andrew. Me leve para casa. Lá fora, a noite estava fresca. O céu se estendia sobre ela como um escuro veludo. As luzes da cidade brilhavam como vagalumes distantes. O mundo parecia diferente. Não porque ele havia mudado, mas porque ela havia mudado. Ela entrou no carro que esperava.
Andrew fechou a porta suavemente. A jornada à frente era incerta, mas pela primeira vez ela não tinha medo do que viria depois. A justiça havia começado. A verdade havia falado e sua dignidade permanecia intacta. Enquanto o carro se afastava da calçada, Helena viu o prédio diminuir atrás dela. Suas janelas imponentes refletiam os últimos vestígios da festa. Mas esses reflexos não tinham mais o poder de atormentá-la. Ela havia recuperado sua voz, sua força, seu futuro, e nunca mais permitiria que ninguém os roubasse novamente. Esta noite em São Paulo, entre lustres e mentiras corporativas, Helena nos provou algo inegável. O verdadeiro poder de um império não reside nos seus bilhões ou num sobrenome influente, mas sim na força inabalável da verdade e na dignidade que jamais pode ser manchada por um ato de crueldade. O preço da arrogância é sempre alto, mas a justiça, quando finalmente chega, é impagável. E você? Qual foi o momento em que a verdade mudou o jogo para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas de reviravoltas na vida real. Muito obrigado por sintonizar. Voltamos na próxima semana com mais uma história que prova que o caráter sempre vence o capital.